um pequeno percalço inicial, um pequeno percalço. Portanto, já estamos a transmitir ao vivo e vamos então começar. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Obrigada por teres aceito Obrigado eu. este convite da escola e meu para estares aqui. Agora tenho aqui uns cães a ladrar, espero que não seja Não. E então, eu vou começar portanto, o nosso tema é os escape rooms como ferramenta pedagógica no ensino do património, certo? Sim. E eu vou começar por apresentar-te e depois vou só resumir um bocadinho o que é que são os escape rooms físicos, só esses. Depois deixo contigo o que tu quiser dizer. Muito bem. Então, a Ana de Almeida é licenciada em História variante de Arqueologia pela Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa. Realizou projetos associados a diferentes contextos arqueológicos, nomeadamente acompanhamento arqueológico de obras de construção civil, escavações arqueológicas, prospecções e consultoria arqueológica. Em parceria com a Liga de Amigos de Conímbriga, participou no projeto NOMAD, onde realizou trabalhos de restauro do património edificado em Cidade de Castello, Itália. Ingressou no mestrado em Ensino de História no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, onde realizou o estágio curricular na Escola Secundária da Quinta do Marquês, em Oeiras, implementando a metodologia Flipped Classrooms na componente letiva, tendo como objetivo a introdução de metodologias diferenciadas em contexto de sala de aula. Lecionou em diversos contextos, desde o ensino noturno, EFA e profissional, sendo que atualmente se encontra a lecionar a disciplina de História, segundo e terceiro ciclo do ensino básico, no Colégio do Sagrado Coração de Maria, em Lisboa. Muito bem. Antes de mais, desculpem, vou ter que sair, vou ter que fechar a porta, porque estes cães estão-me a irritar profundamente, desculpem. Pronto, e é assim, quem faz lives, pronto, acontecem estas coisas. Faz parte. E faz parte, pronto. E agora, começando o nosso tema, não é? Começando o nosso tema, sobre os escape rooms. Portanto, tenho só uma pequena introdução sobre o que são, para quem não sabe. Infelizmente eu nunca fiz nenhum, adorava já ter feito, mas ainda não fiz. Pode ser que a gente deixe com vontade irem, até porque agora precisamos todos de retomar uma vida mais normal. Sim. E eu acho que é um desafio espetacular. Então, eu também fiz um pequeno parágrafo que vou ler e que espero que as pessoas gostem. Portanto, os escape rooms. Espera aí que eu não sei. Há aqui um pequeno problema no Facebook, não sei se o Facebook está a transmitir ou não o vídeo. E eu quero ter a certeza que está. Está sim, senhor. Pronto, está sim. Estava-me ali a dizer que não estava e eu, pronto, vou ter que voltar ao início. Mas não. Então, escape rooms. O escape room é um jogo de desafio que geralmente acontece numa sala, portanto, num compartimento fechado. O objetivo do jogo é escapar, sair dessa sala, após conseguir obter a chave da porta ou o código para abrir essa mesma porta. Isso é obtido através da resolução de vários enigmas que são resolvidos com recurso ao raciocínio e à lógica. É importante dizer que este jogo pode ser jogado por todas as pessoas, portanto, todas as faixas etárias, ou quase todas as faixas etárias, portanto, os bebés não conseguem, não é? Portanto, quase todas as faixas etárias, e que não é preciso ter um nível académico assim ou assado para se jogar este jogo. Portanto, qualquer pessoa pode jogar. É dado um tempo determinado, 60 minutos geralmente, e findado esse tempo, ou se conseguiu
sair da sala por meios próprios ou alguém nos abre a porta. Portanto, não ficamos lá fechados. O que é bom, não é? Por último, é normal existir uma história introdutória e a própria sala tem uma decoração alusiva àquele tema. Pode ser o túmulo do Tutankhamon, pode ser baseado em filmes de terror, que há gente que adora, não é? Pronto, há gente que adora. Pronto. No Porto existem vários locais onde se podem fazer estes desafios. Passa publicidade sem ganhar nada com isto, que são, por exemplo, o No Way Out Escape Room, o Game Over, o Breakout Porto Escape Room e o Porto Escape Adventure. E estes foram os que eu encontrei assim por alto. Hoje vamos falar dos escape rooms como ferramenta pedagógica aplicados ao ensino do património e, portanto, passo a palavra aqui à Ana e eu, entretanto, tirei-lhe o pio, mas agora vou voltar a pôr, meu Deus. Porque, pronto, Já está. Agora vou-me calar durante uns momentos, não é? Vou-me calar, Sim. enquanto isso vou tentar fazer aqui umas partilhas e tal, e tu vais explicando Sim, exatamente. o tema Okay. e eu deixo para ti, para tu explicares tudo. Ok. Então, antes de mais, boa tarde. Eu hoje trago-vos aqui o Escape Room. Um dos meus objetivos é mostrar a potencialidade deste jogo quando utilizado dentro da sala de aula e dentro, já vamos ver, não é bem dentro, e deixar-vos aqui também o bichinho e mostrar-vos que construir um Escape Room, quer seja real ou digital, neste caso irei falar sobre o digital, é algo que não é tão complicado quanto isso e que é bastante vantajoso e que traz muitas potencialidades. E, portanto, eu vou mostrar-vos também um exemplo de um escape room que foi feito, mostrar o feedback também por parte dos alunos e, portanto, por isso convido-vos a ver, entretanto, esta temática, a debruçarmos um bocadinho sobre o escape room. Vou passar a compartilhar aqui a minha tela, vamos esperar que isto corra de feição, não é? Que isto foi um desafio entre mim e a Dulcinea hoje. Vamos lá ver. Sim, senhor, ele já está aqui, eu vou compartilhar e, portanto, vamos aqui apresentar. Então, o Escape Room como uma ferramenta pedagógica no ensino do património. Então, estes são alguns temas que nós vamos abordar, portanto, de onde é que vem o Escape Room, como é que ele aterrou na minha sala de aula, portanto tem que haver aqui um contexto, não é? Vamos ver os objetivos, o que é que eu pretendia com ele, a definição, vou falar um bocadinho entre a diferença do que é um Escape Room real e um Escape Room digital. Vamos ver, vamos desconstruir um Escape Room, o que é que nós precisamos para fazer, vamos falar em ferramentas, vou mostrar o feedback dos alunos, o que é que eles acharam. Vamos ver potencialidades, alguns aspectos que temos que ter em atenção, referências e no fim deixo-vos 2 links com, digamos assim, algumas referências de como vocês fazerem o vosso escape room virtual. Então, como é que o escape room aterrou na minha sala de aula? Ele aterrou porque foram desenvolvidas várias atividades que tinham como objetivo a diversificação e, portanto, temos aqui algumas metodologias que foram usadas na sala de aula, desde o brainstorming, o brainwriting, a construção de mapas conceptuais, utilizando também, e neste caso, o telemóvel, o role-playing, dramatização de conteúdos, a escrita criativa e entra aqui o nosso escape room, o trabalho projeto e os comentários críticos. Portanto, como estão a ver, o escape room funcionou aqui um bocadinho como uma ferramenta que tinha um objetivo específico e eu já vos vou mostrar qual é. Para além destas atividades, as aulas foram pautadas também com uma narrativa histórica. E agora espero que não se assustem, Dulcinea. Portanto, e que narrativa histórica é esta? Portanto, os alunos estavam habituados a que durante os contextos letivos fossem, digamos assim, visitados por algumas personagens. E havia aqui uma história por trás. A professora de História viajava numa máquina do tempo e, como tal, encontrava algumas figuras históricas que achava importante que elas fossem à sala de aula e que, entretanto, como podem ver, temos aqui a Antígona,
que falou sobre a cultura grega, temos o Máximos e temos, por último, o Igor. O Igor foi já numa fase de confinamento, não numa forma presencial, mas através de vídeo. E, portanto, os alunos estão habituados a isto e estavam habituados. O que é que acontecia nestas aulas? Bem, os alunos podiam ter um contacto, digamos assim, mais direto e podiam também colocar questões o mais diferentes possíveis. Por exemplo, estou-me a lembrar no caso da Antígona, em que os alunos perguntaram qual era a alimentação dos gregos, o que é que eles vestiam, como é que eram diversos aspectos. E, portanto, os alunos estavam habituados a esta diversidade, seja através das personagens históricas, seja através também das metodologias que foram usadas em aula. Mas qual era o meu objetivo? Portanto, o que é que eu pretendo com isto, com o escape room, com a narrativa histórica e com esta diversidade? Tenho um objetivo específico, aliás, mais do que um. Então, aumentar a componente prática, esse é um dos aspectos mais importantes, é talvez um dos maiores desafios, limitar o caráter expositivo da disciplina de História, como é óbvio, ele tem que existir em alturas certas, em momentos certos, estimular o trabalho autónomo, a produção escrita, a interpretação de fontes históricas, muito relacionado com o saber da história, como todos sabemos, e a observação, a reflexão, o espírito crítico, todos estes aspectos que, como vocês já viram pelo que a Dulcineia explicou, são importantes também no escape room. As relações entre o passado e o presente e também aspectos relacionados com as MTIC, portanto, com as novas tecnologias da informação e da comunicação. Portanto, como veem, as atividades que foram desenvolvidas dentro da sala de aula tinham estes objetos, ou melhor, estes objetivos muito específicos. E o escape room, se nós pensarmos bem, ele vai entrar aqui. Bem, a definição de escape room. A Dulcineia já explicou, e já explicou muito bem, que um escape room envolve a fuga de um determinado local. Podemos fazer uma diferenciação entre o que é um escape room real, que é realizado de uma forma física, portanto, quando estamos num determinado local, portanto, provavelmente, e no caso, por exemplo, das empresas que a Dulcineia falou, são aspectos, digamos assim, são salas de determinados locais específicos. Ele envolve a fuga e envolve a solução de enigmas. É muito utilizado por grupos, é uma atividade mesmo de grupo e tem um enorme caráter imersivo e desafiante. E aqui o tema acaba também por ter um grande impacto, não é? O tema, a decoração, o tempo também, toda a pressão que está associada a este aspecto. Por outro lado, nós temos o escape room digital. O escape room digital é utilizado também de diversas temáticas, por exemplo, a questão dos filmes de terror, o Harry Potter, muito utilizado, aliás os alunos falaram inclusivamente, professora, já fez o escape room do Harry Potter, portanto ele também é temático, é realizado de uma forma digital, obviamente envolve um computador, um tablet, um telemóvel, envolve uma fuga de um determinado local, pode ter também a busca de um objeto, uma caça ao tesouro e tem também a solução de enigmas. Pode ser utilizado de forma individual ou de grupo. O escape room digital é, digamos assim, muito utilizado de forma individual, não é? Portanto, cada um no seu gadget, portanto, no seu elemento digital, mas tem aqui uma característica, não é? Ele tem um menor caráter imersivo, uma vez que nós não estamos, obviamente, num determinado local. Por outro lado, temos aqui uma questão, o enredo e os desafios são aqui um aspecto muito importante, porque já que não estamos no local propriamente dito, temos que ter uma história cativante, temos que ter desafios que sejam também eles cativantes, está bem? E, portanto, estes são, digamos assim, aquelas diferenças que saltam mais à vista entre um escape room real e um escape room digital. O que eu vos trago hoje... Deixa-me só interromper-te, porque eu tenho uma fã na família disto. Portanto, tenho uma cunhada, do real, portanto, tenho uma cunhada que já foi a vários reais. E a determinada altura ela ofereceu ao meu filho o jogo, há uns de...
que misturam o digital com o tabuleiro, portanto é vendido uma caixa que tem 3 desafios e depois aquilo dá um acesso a uma aplicação em que contabiliza o tempo e vai-nos ajudando a percorrer o caminho, pronto. E essa também é uma modalidade engraçada, muito engraçada. Essa acaba por ser um misto que junta os dois, não é? Sim. Portanto, dá para vários jogadores. Exatamente, tens um misto onde tens o escape room real que está um bocadinho aqui entrosado com o escape room digital e de facto tens que me dizer o nome desse jogo. Eu acho que é isso. Então, estas foram algumas das diferenças que eu vos trouxe hoje e eu vou-vos mostrar aqui um exemplo também, mas será num escape room digital, está bem? Usado num contexto de sala de aula e vocês já vos vou mostrar. Portanto, aquilo que eu vos vou mostrar agora ou melhor, são os ingredientes, o que é que nós precisamos para construir. Ou seja, eu quero fazer um escape room, o que é que eu tenho que ter em atenção quando vou fazer um escape room? Portanto, aspectos que são importantes. Então, daí o tema desconstruir um escape room, portanto, porque estamos, digamos assim, a investigar mais o que é preciso para construir um escape room. Então, quais são os ingredientes? O tema é muito importante. Seja usado num, digamos, contexto educativo formal, como dentro de uma sala de aula, como num contexto educativo, imaginemos, informal, quer seja na sala de aula, quer seja num museu, quer seja num qualquer aspecto, tem que ter um tema agregador. E dentro desse tema temos uma narrativa, tem que haver um enredo, tem que haver uma história, e é essa história que nos vai prender. Por outro lado, temos as pistas e os enigmas. Outro aspecto importantíssimo, se eu tivesse aqui que destacar 2, seriam a narrativa e os enigmas. E serão estes enigmas que vão desenvolver estas competências que nós pretendemos, não é? Portanto, os enigmas podem ir desde os célebres cadeados, que têm vários códigos, podem ir desde a criptografia, ou seja, códigos que têm que ser solucionados, e podem incluir aqui diversos aspectos. E aqui é um daqueles aspectos, tal como na narrativa, que a imaginação é o nosso limite. Portanto, e é este aspecto que torna o escape room também apelativo, tanto para nós que estamos a construir, como para os alunos ou para quem esteja a jogar o escape room, não é? Portanto, é a história e os enigmas. Por outro lado, temos a questão do limite de tempo, ele é opcional, e eu estou a dizer opcional não contrariando o que a Dulcineia disse no início, eu estou-me a remeter aqui para o aspecto, digamos, utilizado dentro da sala de aula. E aqui é uma questão que é opcional porque nós conhecemos os alunos, sabemos se lhes irá provocar, digamos assim, uma maior pressão, uma maior ou menor pressão e, portanto, aqui é um aspecto que nós devemos também, de acordo com os alunos e com o conhecimento que temos deles, terem atenção a este aspecto. Outro, temos que ter um prémio, temos que ter uma conclusão. No escape room real, obviamente que é conseguirem safar-se, não é? E, portanto, é conseguirem sair da sala. Agora, imaginemos, se queremos construir uma história mais elaborada, se envolve aqui um tesouro, se envolve aqui qualquer coisa, no final, vamos ver, temos que ter um tesouro. No digital, nem que seja uma imagem, não é? Mas, portanto, tem que ter aqui um propósito, ou seja, tem que existir uma caminhada até um determinado sítio, não é? Agora, ferramentas para construir um escape room, e aqui eu estou a falar aqui numa questão mais de logística, o que é preciso, digamos. Num escape room real, nós precisamos de um espaço, seja ele indoor, dentro de uma sala, dentro de um armazém, dentro de, portanto, um espaço fechado, seja outdoor. Também é possível fazer um escape room, digamos assim, outdoor e adequá-lo de acordo com os nossos objetivos. Precisamos também de recursos. A logística, não é? Portanto, nós precisamos de cadeados, precisamos de pistas, aspectos decorativos e, mais uma vez, aqui a narrativa, a história e o tema é importante, não é? Muito bem. Por outro lado, no digital, nós precisamos de ferramentas tecnológicas. E dentro destas ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas as mais diversas.
Pode ser o Google Forms, que é o que eu trago hoje aqui, o Google Docs, pode ser um PowerPoint, pode ser um Word, pode ser a forma com que eu estou a apresentar, com o Google Slides. Portanto, aqui trata-se um pouco também de quem está a fazer o escape room, como é que se sente confortável ou então qual é o seu objetivo, está bem? Muito bem. Então, se calhar passava a mostrar aqui um escape room. O que é que achas, Dulcinea? Mostramos aqui um escape room? Sim, claro. Então vamos lá ver. Então, este escape room que eu vos vou mostrar, ele assemelha-se aqui um bocadinho mais a uma caça ao tesouro. Qual era o meu objetivo com ele? Eu vou passar a abrir. O meu objetivo era que os meus alunos estudassem o mundo muçulmano em expansão. Ou seja, o meu objetivo era que isto funcionasse como uma atividade introdutória às características do Império Muçulmano. E como tal, quando pensei em fazer este escape room, tive que pensar primeiro qual é que seria a minha história. E esta é a dica número 1 para quem realiza um escape room. Pensem na vossa história, pensem como é que vão colocar os desafios. Isto é essencial. Porquê? Quando vamos estar a operacionalizar, quando vamos estar a utilizar a ferramenta, é mais fácil podermos, obviamente, colocar todos os aspectos em prática, está bem? Portanto, esta é a dica número 1, tenham a história já em vista, se possível, já escrita, para que seja mais fácil vocês também poderem utilizar. Então, vamos ver aqui. Eu estou a utilizar, isto é o Google Forms, está bem? Eu vou-vos mostrar aqui, esta é a visão de quem joga, está bem? E, portanto, eu vou mostrar-vos a visão de quem joga e depois vou mostrar-vos a visão de quem constrói o escape room, está bem? Portanto, vamos então ver. Qual é a lógica que está aqui? Então, os alunos pertencem a uma equipa de investigadores que são enviados pela Universidade de Harvard e têm que procurar uma série de pergaminhos que os vai levar ao tesouro de Tariq. E o meu grande objetivo era Tariq, porque a seguir eu iria estudar os muçulmanos na Península Ibérica e, portanto, sabemos que Tariq em 711 entra aqui pela nossa Península Ibérica. E, portanto, este foi o tema. Eu queria também que Tariq estivesse aqui bem presente. Muito bem, os alunos vão ter que colocar aqui o e-mail, neste caso eu vou colocar e vou mostrar-vos. Pronto. Então, um aspecto importante é que é possível, através do Google Forms, incluir vídeos, imagens e vídeos. Aqui eu quis que eles tivessem um contacto com a música árabe e, portanto, coloquei aqui uma cantora, da qual gosto muito, uma cantora síria, está bem? E, portanto, coloquei aqui uma questão para que estivessem com atenção, está bem? E, portanto, ao chegar ao aeroporto, ouvem esta música, registram o nome da cantora, já estou aqui a introduzir aqui um bocadinho. Muito bem, os alunos continuam e clicam seguinte. E agora vamos entrar aqui um bocadinho neste aspecto. Portanto, eles encontram 3 portas, têm que escolher as portas e aqui é uma questão meramente de instinto, está bem? E, portanto, vamos embora. Eu vou pôr aqui uma porta laranja. Ok, esta é a porta certa e começo aqui com diversas questões que estão relacionadas, obviamente, com os conteúdos que eu queria que os meus alunos, entretanto, desenvolvessem, está bem? Portanto, eu agora vou dar aqui as respostas certas, está bem? E começa aqui, entram por um corredor antigo em ruínas, têm 3 chaves e vão ter que escolher. Eu estou a fazer uma batutice, não é? Portanto, eu estou a dar já as respostas certas. Boa! Esta era a chave certa. Um outro aspecto, ir colocando aqui... E nem errado o que é que aquilo mostra. Faz, espera aí, que eu vou aqui atrás. Espera, então vou-te dizer, se eu colocar aqui a castanha decorada, chave errada, voltem a tentar. Okay. E se eu fizer isto, ele manda-me novamente para eu colocar aqui. Agora imaginem a enferrujada, o que é que vai aparecer aqui? Esta chave partiu-se assim que lhe pegaram. Devem voltar a escolher uma chave. E, portanto, volto aqui outra vez até escolher esta. A questão é, qual é o meu objetivo?
O meu objetivo é que os alunos não percam e que os alunos, através de uma pedagogia do erro, se enganarem, voltem atrás. Isto é importante, porque eu quero que os alunos estudem os conteúdos, não é? E, portanto, neste aspecto, e é uma das características, não é, de um escape room a nível do utilizado no ensino, eu quero que os alunos desenvolvam competências e não podem perder, obviamente. E como tal, aqui, esta é uma das grandes diferenças também no ensino. Eles podem tentar de várias formas e então eu quero que eles cheguem à resposta certa. Portanto, eles têm aqui múltiplas tentativas, está bem? Muito bem, vamos continuar, vamos lá ver. Então, quem foi Maomé? Temos aqui o profeta, vamos aqui ao islamismo, é exatamente a mesma coisa, está bem? Muito bem, reparam numa pista o mapa do Império Islâmico e, entretanto, Mesquita Omíada, e vão voar em direção a Damasco, na Síria. Um outro aspecto, um aspecto que eu quis desenvolver também aqui foram as várias capitais do Império Muçulmano e, portanto, eles vão andar aqui também a saltar pelas várias capitais do Império Muçulmano. Muito bem. Um outro aspecto que podemos incluir é a imagem e, entretanto, eles vão continuar, não é? Passado 2 dias, chegam a Damasco, através de um calor infernal e chegam à Mesquita Omíada. E temos aqui a Mesquita Omíada, está bem? E, portanto, aqui eles vão continuar na aventura, têm de descalçar os sapatos e um homem olha para eles com um ar intrigado, ou seja, ter aqui uma característica. O que é que eles fazem? Desviam o olhar, dirigem-se ao homem intrigado. Dulcineia, o que é que eles fazem? Desviam o olhar ou dirigem-se ao homem intrigado? O que é que achas? Dirigem-se ao homem intrigado. Descomidos, não é? Descomidos, completamente. Descomidos. Muito bem, então eles vão ao homem intrigado. O homem apresenta-se e diz que estava à espera deles. Que Alá, importante Alá, não é? E eu estou aqui, os tinha enviado e que eles eram the chosen ones, eles eram escolhidos, mas tinham que lhe fazer umas perguntas e só se eles se safassem nas perguntas é que tinha que mostrar as pistas sagradas. Pronto, e aqui temos aqui mais umas perguntas relativas aos 5 pilares da fé islâmica, agora deixem-me ler, não é? Então, só Deus, Alá, 5 vezes, jejuar durante o Ramadão, ir a Meca pelo menos uma vez da vida. Muito bem. Então, 3 razões que levaram os muçulmanos a conquistar, muito bem, exatamente, e aqui as respostas certas. Se as respostas estivessem erradas era a mesma coisa, tá bem? Ele volta outra vez ao início para que os alunos possam colocar outra opção. Muito bem, o homem chamava-se Ahmed e ele vai pedir que eles escolham um animal. Isto é muito engraçado porque os alunos foram completamente sugestionados e a grande maior parte das pessoas todas escolheu cobra só porque eu coloquei uma imagem de uma cobra. Mas isto foi ao calhas e, portanto, foi numa situação meramente aleatória. Mas é muito interessante porque provavelmente nos escape rooms físicos isto também acontece, tu também és canalizado pelas imagens envolventes e muitas vezes vais escolher determinada coisa porque viste a cor ou viste a cor ou não sei o quê. Exatamente, ou seja, e isto acaba por ser interessante porque nós podemos querer levar os alunos a um determinado local e também lhes vamos passar aqui umas rasteiras. Neste caso, eu não tinha rasteiras. Aqui neste caso, eles escolhiam um dos 3 animais e eram canalizados para 3 tipos de questões diferentes que estavam relacionadas com o mesmo aspecto, tá bem? E, portanto, eu aqui foi uma questão quase intuitiva, eles escolhiam um crocodilo, um escorpião ou uma cobra e posso-vos dizer 98% das pessoas escolheram uma cobra, está bem? E portanto é engraçado ver como o cérebro é sugestionável em relação a estes aspectos, está bem? E portanto, como eu sou rebelde, vou escolher um escorpião. E então, eu aqui fui diretamente para uma questão e usei também aqui o manual, ou seja, eu queria que eles vissem um mapa propriamente dito e as capitais, que vissem as capitais, porque eu queria que eles explorassem aquele mapa.
E, portanto, se eu quisesse colocar aqui uma imagem, eu estaria à vontade e colocava também aqui uma imagem. Então, eles tinham que dar aqui o nome, entretanto, das sucessivas capitais, entretanto, do Império. Vamos pôr aqui, espera lá, vamos pôr aqui Meca, Damasco e Bagdad. Vamos lá ver aqui. Muito bem. Como eu acertei, ele entrega-nos uma mensagem em código. Está bem? Decifrem-na. Este aspecto é importante. A criptografia está quase sempre presente em todos os escape rooms. Principalmente então nos físicos, é quase certo. Está bem? E portanto, este é um aspecto importante. Aqui eu avancei por uma criptografia mais simples e se nós repararmos, entretanto aqui, já reparaste, Dulcineia? Então aqui temos... É ao contrário, não é? Exatamente, e a criptografia mais, digamos assim, neste caso ela é mais simples e portanto eles têm que colocar a frase ao contrário. Em relação a este aspecto é muito interessante e foi muito interessante perceber que alguns alunos tiveram dificuldade em relação a isto. E tiveram dificuldade em relação a isto, por exemplo, alunos que jogam menos computador. E foi interessante eu perceber isto, que os alunos que jogam, que têm desenvolver um determinado raciocínio a nível dos jogos de computador, são mais rápidos a desenvolver determinadas questões e enigmas, e, entretanto, alunos que não estão tão habituados a jogar jogos de computador, isto não é um juízo de valor, mas, portanto, algo que eu verifiquei, têm mais dificuldade, está bem? Portanto, nós vamos colocar então aqui a chave está nas ruínas da Babilónia. Ok. E, portanto, aqui estamos, o fim está próximo, já sentem o tesouro nas mãos, chegam às ruínas da Babilónia e ficam encantados com a dimensão do local. E depois têm que ver este vídeo. Veem o vídeo, há uma descrição da Babilónia com a análise inclusivamente topográfica e afins e continua a narrativa. Eles caminham, o sol torre e encontram a estátua de um animal. Atenção, esta estátua do animal estava no vídeo. Está bem? E, portanto, se eles observaram o vídeo, se tiveram a ver, entretanto, com atenção, vão saber que o animal que aqui está é, entretanto, um leão. Está bem? Aqui também foi uma pergunta em que, entretanto, a coisa descambou um bocadinho. Está bem? Então, no interior da boca do leão está uma frase: o tesouro de Tariq só pertencerá aos escolhidos que souberem quais os seus feitos. Eu estou no fim. E, portanto, eu vou perguntar quem é o Tariq. Quem é Tariq? Não é? E, portanto, o primeiro califa muçulmano, o profeta ou o general omíada muçulmano que liderou em 111 a conquista da Península Ibérica. E aqui vamos, está bem? Vamos aqui ao general Tariq. O vosso nome vai ficar na história porque encontraram o tesouro de Tariq, está bem? Após a resposta correta, abre-se um compartimento e através da estátua do leão. A glória espera por vocês, parabéns, e portanto chegamos aqui àquela conclusão, está bem? E chegamos aqui ao prémio, digamos assim. Nesta parte os alunos ficaram muito satisfeitos e entretanto diziam: estou rico, professora, estou rico. E vocês já vão ver porque eu vou mostrar o feedback e no feedback há um aluno que escreve inclusivamente divertido porque estava rico, está bem? Portanto, este aspecto aqui no final é aquele aspecto que eu vos tinha dito, que deve existir um prémio, uma recompensa ou algo do género. E não é por ser um escape room digital que não pode haver um prémio. Claro que não há de forma física, mas existe, entretanto, um prémio através de uma imagem, está bem? Portanto, os alunos sabiam que tinham que procurar aqui o tesouro. Mas, por exemplo, agora tenho uma pergunta para ti, porque vi isto e eu nunca fiz isto está muito
Muito giro, muito obrigada por teres trazido isto, é uma ideia fantástica, acho que a maioria dos alunos iria adorar fazer uma coisa destas. Mas, por exemplo, também tu podias dar um código e até ter uma malinha dentro da sala de aula com qualquer coisa que ia abrir a malinha, por exemplo, não é? Completamente. E até podes fazer aquela questão híbrida que tu estavas a colocar. Ou seja, imagina que eles têm até com os próprios telemóveis, podem utilizar um QR Code que vai aceder a um documento, têm que ler esse documento e na sala tu tens. Ou seja, imagina que tens dentro da sala um código. Pode ser em que as letras correspondem a números e tu tens um cadeado e eles têm mesmo que descobrir o cadeado. Isso é fantástico. Eu acho que isso é uma possibilidade. Um outro aspecto que eu acho que também é muito importante é, por exemplo, um projeto no qual os alunos fazem o próprio escape room. Eu acho que isto é então um aspecto que ainda faz com que esta atividade seja mais imersiva, não é? E este é um aspecto depois também futuramente a explorar, que é colocar os alunos a fazer eles próprios o escape room. Este escape room foi usado nesta altura de confinamento, está bem? E portanto surgiu um bocadinho como uma forma de reação. Vamos ver como é que eles reagem, embora eu já desconfiasse, não é? Portanto, eles sempre alinharam em todas as atividades diversas, mas quis ter aqui esta percepção. Agora, o passo seguinte será levá-los a fazer o próprio escape room. Eu acho que essa parte aí acaba ainda por ser melhor para eles, porque eles vão estar mesmo no aspecto da produção, não é? E é diferente, acaba por estiveram mais envolvidos e não é só no aspecto de jogador, em que depois no fim jogam uns com os outros, não é? Cada um joga o escape room dos vários grupos, por exemplo, é só uma ideia. No fim eles submetem, está bem? Um outro aspecto, isto pode ter pontos também associados. Eu tirei os pontos, porque entretanto o meu objetivo era que eles terminassem e não incluí, mas é possível fazer com pontos e atribuir às várias perguntas também os pontos. Quando eles submetem, eles vão aqui submeter e portanto, deixa-me lá ver, ele não está a querer submeter. Pronto, eu podia ver a pontuação, no caso de eu ter pontuação, conseguia ter aqui uma noção de quais foram as perguntas onde tive mais dificuldades, menos dificuldades, ou seja, aquelas em que voltei atrás e, entretanto, ter uma noção. O administrador recebe um relatório onde tem noção de quem participou e tem um relatório completo de quem participou. Dulcineia, diz-me como é que está o tempo, se calhar, quanto tempo é que nós temos, se calhar também, só para eu perceber. Temos, é assim, nós gastamos 40 minutos para aí, porque nós começamos atrasadas, não é? Pois foi. Há sempre alguma coisa que não funciona. Faz parte. Para quem não chegou a horas, não notou, não é? Mas nós começamos quase com 10 minutos de atraso. Pois foi. Por causa do som que não estava bem nos nossos computadores. Mas pronto, está resolvido. Portanto, faltam 10 minutos para as 7. E eu estava aqui a ver se alguém tinha questões. Alguma questão? Mas tu na sala, mas pronto, enquanto não surgem aqui, mas eu vou-te perguntando, tu na sala de aula fizeste uma espécie de mistos, não é? Não, ele foi usado, este escape room foi usado agora na época de confinamento. Em sala de aula eu fiz todo um conjunto de outras atividades. Este escape room foi o primeiro contacto que eles tiveram com o escape room. Portanto, foi o primeiro contacto. Na sala de aula foram aquelas atividades que eu mostrei inicialmente e que expliquei que o escape room se inseria dentro desta diversidade de atividades. Portanto, o contacto que eles tiveram foi este. Portanto, foi o contacto com o escape room digital. O próximo passo, obviamente que já num próximo ano letivo, e esperando que sim, será passar para a realização. Entretanto, eu volto e meia pergunto, então vocês gostavam de fazer outro escape room? E entretanto eles, sim, professora! E portanto, aí sim, se calhar entraríamos numa outra perspectiva e eu já posso mostrar, entretanto. No final,
da apresentação. Eu tenho um conjunto de links com tutoriais e, portanto, os tutoriais são muito objetivos e que podem auxiliar quem pretender fazer segundo esta perspectiva. Tá Eu bem? tirei-te o compartilhamento, mas foi só para. Porque às vezes as pessoas estão a ver e gostam também de nos ver a nós, não é? E Não, então não há tirei. problema. Mas já Não. tornas Sim, a portanto, colocar e até posso mostrar a imagem, porque eu tinha. Eu queria ver se mostrava aqui a imagem do tal jogo que me ofereceram. ai não, gosto. E Eu eu tenho que ir ver. vou-te mostrar, vou Isso é uma mostrar, ideia vou mostrar qual é. fantástica. Isso é uma ideia. Tu não podes mostrar essas coisas. Espera, vou mostrar, tem que ser. Porque eu depois servilho e, entretanto, não descanso enquanto não penso aqui no enredo. Espera aí, estás a ver? Ah, isto é tão giro! É este. Sim! Ai, eu Portanto, gosto disto! tem três jogos. Ele tem três jogos lá dentro. Portanto, o problema é, só podes fazê-los uma vez porque depois já sabes que... Depois perde um bocadinho essa questão, porque depois já tens as informações, Sim. não é? E aqui, pois, aqui é aquela questão de... E ele joga-se em grupo ou é individual? E ele joga sem grupo, também é muito giro, porque ele joga sem grupo. Sim. Portanto, tu podes ter a família a jogar claro. aquilo. Pronto. Eu tenho aqui uma pergunta da Susana, que é também nossa professora, já te está a cravar para vires à escola organizar um. Tem noção que isso é muito longe. Mas de longe faz perto. Pois, nós temos que tirar uma fotografia às duas, do longe faz-se perto hoje, no final. Sim. Oh, Susana, eu ia, Susana, quer dizer, nós podemos arranjar aqui sempre uma alternativa, podemos. além de que eu adoro essa zona, há que dizer com toda a frontalidade, mas eu estou na margem sul, para baixo ainda de Lisboa. Mas, bem, olha, será um caso, entretanto, a combinarmos, está bem? E quem sabe podemos organizar aqui uma parceria, está bem? Fazemos aqui uma parceria. Eu tenho bichinhos carpinteiros, assim um bocadinho como vocês, e portanto parece-me que será um caso a ver, está bem, Susana? Mas é longe, Olha... Ela diz que é já ali, eu digo-se já ali, eu venho aqui da margem sul e conduzo muito devagarinho. Pronto, então, olha, partilha lá comigo, connosco, os linkzinhos da... Eu vou só agora falar aqui, vou mostrar-vos aqui um bocadinho do feedback, está bem? O que é que os alunos, é importante agora dar um bocadinho aqui... Assim para terminarmos também. Sim, claro, para dar aqui um bocadinho, a voz também aos alunos, para vocês também poderem ver o que é que os alunos acharam e portanto... Deixa-me ver aqui onde é que ele está. Eu vou avançar aqui um bocadinho também. O feedback, que é o que aqui está. Então, o que é que eu pedi aos alunos? Os alunos, depois de fazerem o escape room, eu dei-lhes, entretanto, um código e eles entraram numa ferramenta que é o Mentimeter. E tinham que colocar 2 palavras em forma de resumo, completando a frase que vocês têm aqui, que é o escape room foi. E, portanto, vocês estão a ver, isto são tudo turmas diferentes, está bem? Só tenho aqui uma turma, este senhor ou esta senhora estavam muito aborrecidos e então disseram que era uma seca. Está bem? Portanto, provavelmente, pronto, não estava para aqui virado, mas... atenção, eles não foram nada sugestionados porque eu nem sequer estava a ver o que eles estavam a escrever. E se vocês repararem, a palavra que aparece sempre no centro é a mesma e ela aparece com um tamanho diferente porque é a palavra que se repete mais vezes. Aqui em baixo vocês conseguem ver o número de alunos que realizou. Aqui foram 37, porque eu deixei-os... professora, podemos dizer outra vez? Podem. E, portanto, temos aqui 37, este 16 e este tem aqui menos que eu não consigo ver, mas são 11. E, portanto, vocês conseguem ver tanto nestes
como nos que vêm a seguir, o divertido aparece sempre. E eu agora mostro também aqui, pronto, como vocês podem ver, alguns erros ortográficos também, faz parte aqui do ramalhete, e portanto não teria, obviamente, o mesmo caráter, portanto eu ressalto aqui, põe a cabeça a mexer. E, portanto, os alunos acham que põem a cabeça a mexer. Temos aqui outro aluno que diz uma forma de aprendizagem realista, educativo, e este era aquele aspecto que não conseguiu terminar, o divertido porque estou a rir, era o currículo. E, portanto, ele dizia, professor, eu estou rico, eu estou rico. E tem sido um tema até das nossas últimas aulas em que eu lhe pergunto, então, já gastaste o dinheiro todo? Sim, professora, todinho. E, portanto, vocês estão a ver, o divertido é aquele aspecto em que eles percebem o conceito da gamificação, não é? Portanto, o conceito do jogo, mas identificam aqui alguns aspectos. É diferente, é criativo, põe a cabeça a mexer, é uma forma de aprendizagem e, portanto, eles têm aqui, o feedback deles é importante para nós vermos, sendo que eu não estava de todo ao pé deles e, portanto, eles estavam a escrever aquilo que realmente consideravam. E achei importante que a questão do divertido aparece em todas as 5 turmas, estão a ver aqui, é exatamente a palavra que aparece aqui, e depois outras que se vão repetindo, como diferente, tenho ali um jovem que disse que era cool, desafiador, e portanto eles têm aqui vários adjetivos que colocaram, mas que vai fazer entretanto com que o feedback seja este, é uma aprendizagem com significado, há uma identificação também com os conteúdos e a motivação. Os alunos, digamos assim, estão mais envolvidos nos conteúdos e estão mais motivados também relativamente aos conteúdos. Pois, tenho uma pergunta para ti, porque ainda ontem, vamos ver se a gente se despacha, senão estamos aqui eternamente a conversar. Completamente, estamos todas entretidas. Mas ainda ontem tive uma reunião também pelo Teams, não é? Com a escola do meu filho, com a diretora, e ela dizia uma coisa muito interessante que eu já me tinha percebido em relação, sobretudo, ao meu filho, que alunos que não são muito interessados na sala de aula, no gaming, quando a aprendizagem envolve uma certa competição deste género, e eles aderem muito mais do que os outros. Isto é muito, e o que te queria perguntar é, também sentiste isso? Sentiste que há uma resposta boa de alunos que geralmente estão mais absortos, não é? Estão mais... Não ligam, mas depois ali... Sim, o que eu senti é que esses alunos criam mais. Professora, até mais. Eu senti que eles criam mais. E criam e sentiram aqui e criam mais dificuldade nos enigmas. Senti isso, senti que eles criam mais dificuldade, mas estavam empenhadíssimos. Senti muito isso. A gamificação provoca isto. E, portanto, o tornar conteúdos que não são em si um jogo, e é este o conceito de gamificação, conteúdos que não são um jogo, torná-los num jogo, tem este aspecto. Sim, tem este aspecto. E agora, eu tive de tudo um pouco, alunos que jogavam mais, nomeadamente os rapazes, nota-se aqui esta diferenciação, os rapazes têm uma maior apetência para jogos de estratégia, diversos jogos, participaram logo imediatamente, mas, digamos assim, foi um aspecto geral. Foi uma característica também a nível geral, mas houve de facto isso e, portanto, eu concordo com aquilo que tu com o que estavas a dizer. A gamificação aproxima os alunos da aprendizagem, porque eles não sentem o peso da aprendizagem. São alunos mais sinestésicos e é aquela questão do aprender a fazer, não é? E com um aspecto mais leve. Muito bem. Acho que foi ótimo. Deixa cá ver. Muito bem. Pronto, olha. E o que é que tens mais para nós? O que é que eu tenho? Então, são as potencialidades.
Quais são as potencialidades do escape room? E eu vou mostrar aqui um bocadinho, também não é o escape room, é a gamificação em geral, tendo um espectro mais alargado, mas também aqui o escape room, os contextos em que ele pode ser usado. Ele pode ser usado num contexto educativo formal, ou seja, dentro de uma sala de aula, como num contexto educativo informal, imaginemos um gabinete educativo do museu, num qualquer outro aspecto, com um ar ou com uma característica mais lúdica. A nível do tema flexibilidade de conteúdos, tu acabaste de dizer, logo no início disseste que pode ser jogado por todos, é verdade, ele pode ser jogado por todos e os temas também podem ser todos e mais alguns, tem uma flexibilidade muito grande. A interação, ele tem uma interação muito grande por parte dos participantes, porque tem um maior, obviamente, envolvimento, e o desenvolvimento de competências, quer seja a nível formal dos alunos, não é? Que era o aspecto a mim em que eu estava mais focada, como seja, por exemplo, num outro tipo de situação em que ele esteja a ser utilizado. Porquê? Porque não deixam de desenvolver a comunicação, a colaboração, se for em grupo, a resolução de problemas e todo o raciocínio associado, a observação e a reflexão. Ou seja, temos um jogo, mas com todo um conjunto de potencialidades e que a nível da flexibilidade é imenso, que nos permite ser usado em diversos conteúdos, de diversas formas e que não se cinge apenas à sala de aula, pode ser utilizado até para uma reunião de família, para todo um conjunto de atividades que possamos usar. Portanto, é de facto extremamente grande o seu potencial e espero que tenha despertado aqui um bocadinho também o bichinho para que tenham vontade de construir os vossos escape rooms. Entretanto, eu deixei o meu e-mail logo no início, se alguém tiver alguma dúvida ou alguma questão também em que eu possa ajudar, não é? Está à vontade, porque de facto, e que se divirtam também a fazer. Quando eu falei contigo através do grupo, eu estava a dizer, eu estou-me a divertir tanto, porque isto é de facto algo que quem está a fazer está a criar uma história, está a criar aqui um conjunto está a criar quase como uma realidade. E isso também para quem está a fazer dá um imenso divertimento, não é? Claro que aquilo nos físicos é mais notório, não é? Pronto. Porquê? Porque se tu juntas lá 6 pessoas que têm que fazer determinadas tarefas, têm às vezes que unir esforços para concluir aquilo, não é? Isto depois tem um impacto muito maior do que fazer o individual. E isto também é importante, ainda ontem se falava nisto também, que é os nossos adolescentes, os nossos jovens e as nossas crianças têm que ter a competência de trabalhar em equipa. Isto também se treina. Portanto, quanto mais cedo começarmos a treinar o trabalho em equipa, mais fácil ele se torna na idade adulta. Para sabermos que unidos somos melhores do que separados, não é? Porque separados podemos ser muito bons separados, não é? Mas sim. É? E um aspecto importante que é a resiliência. A resiliência também se treina, a questão da frustração, não é? E num jogo deste género, a frustração é aqui colocada à prova. Eu não estou a conseguir superar, eu vou tentar, eu não consigo. E, portanto, isto também é algo que faz com que haja um desenvolvimento aqui desta capacidade, a questão da resiliência, a questão de saber reagir perante a pressão. E daí, como tu tinhas dito, o tempo. É muito importante, então no escape room real é mesmo muito importante, não é? Sabemos que temos 60 minutos para sair daquela sala, não é? E isso interfere com a nossa capacidade e a nossa competitividade acaba por vir à tona, não é? E, portanto, isto também faz parte deste jogo. Claro que de uma forma real, eu estou desertinha para fazer um escape room real, não é? Como deves imaginar. Portanto, dentro da narrativa histórica, já estou a pensar aqui numa série de aventuras que a Antígona e o Igor também possam participar e, portanto, estou já aqui muito... Sabes que a nossa escola, não é? A Escola Profissional de Arqueologia está na área arqueológica de Tongóbriga, não é? E a área arqueológica
a gestão queria fazer, que estava a pensar fazer um escape room no museu. E era assim uma grande ideia, não é? Mas começamos a olhar para, até fomos lá, os professores, a perceber que sala é que vamos usar para isto e tal, e agora a porta, onde é que metemos a porta e como é que fazemos isto, mas era muito interessante, porque mesmo para os turistas já há algumas opções de construir escape rooms dentro de museus, porque também é muito interessante ter dentro de um museu com a temática do museu. Neste caso seria o mundo romano, não é? O que é que nós poderíamos construir que é fantástico, dentro, não é? Sim. Era uma vivência para quem visita completamente diferente. Exatamente. E imagina, depois podes ter aqui toda uma série de questões que podem estar associadas, como a questão da dramatização, o facto de poderem ter figurinos, o facto de vocês poderem entrar com os vossos alunos que são figurinos, que podem ser eles que estão a fazer. Portanto, há toda aqui um ambiente que seria uma ideia espetacular. Isso é fantástico, vocês têm que avançar com isso. Depois convidamos-te para seres a nossa consultora. Não, convida-me é para eu ir lá. Convida-me é para eu ir lá. Eu nessa altura vou eu e a família e vamos lá de propósito para ir fazer o vosso escape room. Exatamente, depois fazes o teste. Faço, mas têm que me deixar ser figurante, está bem? Eu tenho que ser figurante só um bocadinho, que eu gosto muito. Eu gosto muito, a fatiota é algo que faz parte. E portanto, olha, deixem-me só mostrar aqui. Isto foram alguns aspectos que devem ter em atenção: o limite do tempo, a logística, a história e qual é o objetivo do jogo. Portanto, são alguns aspectos que devem ter em atenção, está bem? Portanto, fui falando ao longo da apresentação e agora aqui a imaginação é positivamente aparentada com o infinito. Isto é, digamos assim, uma porta aberta a que todos nós possamos arriscar, e quando eu digo arriscar é ao nível do sistema educativo, ao nível de algum dos nossos objetivos a que nos propomos, mas estou aqui a falar na questão educativa, a imaginação, o irmos mais além, é algo que deve fazer parte também dos nossos propósitos, não é? Algumas referências e aqui os links que eu tinha referido. Eu trouxe-vos aqui só dois. O primeiro link, entretanto, mas como vai ficar disponível, o vídeo vai ficar disponível, não vai, Dulcinea? Portanto, se alguém estiver interessado, depois também pode entrar através dos links. O primeiro link, o segundo é digamos assim, mais rápido. O primeiro link tem, digamos, os passos de como utilizar o Google Forms para fazer um escape room, por exemplo, do género daquele com que eu vos mostrei. Também, portanto, são dois links numa versão do it yourself, em que vocês podem. Os americanos exploram bastante em sala de aula, eles estão em inglês, os americanos são exímios na construção deste género de jogos, e são tutoriais por parte de professores americanos que são muito simples de aceder, um vocabulário também muito objetivo, e irá ajudar-vos com toda a certeza. Muito obrigada. Obrigada eu. Pronto, olha, e portanto tiras a partilha da tela agora? Sim, senhora, vou tirar. Adeus aos nossos... Exato, vamos. Deixa-me interromper. Vamos dizer aqui... Às pessoas que estiveram connosco até este momento, tivemos 1 hora, não foi? Há quem diga que é muito tempo, mas é assim, um vídeo destes não pode ser muito curto. Não. Porque as pessoas têm que ter tempo para expor o que vêm falar, não é? E, portanto, é muito complicado cortar em meia hora um assunto que dá para 1 hora. Portanto... O vídeo fica disponível, podem ver em partes. Vi num dia uma parte, no outro dia outra parte. Exatamente. Dividem. Pronto. Muito obrigada, agradeço teres aceito o nosso convite. Acho que se deve continuar a promover quem está a fazer bem em Portugal, neste caso tanto o ensino como o ensino do património, e eu acho que
que estás de parabéns por teres feito isto e eu, pronto, é bom ser teu aluno então. Eu acho que eles não se queixam, mas são aulas ativas, eu conto com os alunos, claro, os meus alunos são sempre os melhores do mundo, não é? E eu costumo dizer, se há coisa que o aspecto, e é aquilo que talvez custe nesta altura em que nós ainda estamos em confinamento, não é? Nas aulas é o contacto humano. Eles estão do outro lado, mas não é a mesma coisa, e todos nós sabemos, e para um professor isto faz-nos de facto, até porque sabemos que alguns por vezes num determinado dia aconteceu alguma coisa e portanto eu gosto de ter este contacto direto com eles. Eles sabem de facto que eu gosto muito deles e eu faço questão também de lhes dizer e de manter este contacto e têm um feedback positivo das aulas de História, o que impele a que eu continue a inovar e que impele também, e eu gostaria de agradecer também pelo facto de eu poder mostrar aqui algumas das minhas loucuras, por assim dizer, e portanto de tentar fazer diferente, mas tentando, é algo que faz parte, não é, de nós próprios, tentando melhorar e provavelmente para o ano será melhor do que este ano, mas é no tentar que nós estamos por aqui e queria agradecer também a vocês por me deixarem mostrar aqui alguns aspectos e falar um bocadinho também do Escape Room e, portanto, gostei bastante de aqui estar e de podermos ter aqui este momento de partilha, digamos assim, que assumiu um caráter mais informal, que Sim. fluiu de uma forma, digamos, também diferente, não é? Do que, por exemplo, uma apresentação ou num congresso em que temos uma postura, aquele aspecto mais formal, e isso é fantástico, podermos estar aqui de uma forma mais tranquila. Está bem? Obrigado mesmo de coração. Pronto. Beijinho. Um beijinho, vou interromper a transmissão. Obrigada por todos que estiveram connosco. E agora interrompo a gravação. Pronto.